obra de Marcos Aurélio Ferrarini Secom. Marcos nasceu em 1969 em Curitiba, Paraná. Formado em letras pela PUC Paraná, cresceu ouvindo seus avós, filhos de imigrantes italianos que pouco trouxeram em suas bagagens, mas que tinham muitas histórias para contar. Quando se sentia entediado, pedia a eles para contar histórias da viagem de navio que trouxe seus pais para este continente, ou seja, os bisavós de Marcos. A fascinação que tinha pelas histórias fez com que nascesse a vontade de dar vida a elas, a partir de ilustrações. E foi assim que o desenho passou a ser parte da sua vida. Anos mais tarde, munido dessa paixão pelas histórias e desenhos, ele encontrou-se profissionalmente. Sendo aos 17 anos, na metade da década de 80, contratado por uma agência de publicidade para ilustrar anúncios de marcas e transmitir as histórias. Foi nesse contexto que Marcos definitivamente se descobriu como ilustrador e redator. Isso fez com que, antes mesmo de entrar para a faculdade, já tivesse uma carreira definida. Todos nós temos boas histórias para contar, e foi assim, a partir da retomada de suas lembranças mais marcantes, que Marcos Secom inspirou-se na sua própria infância para escrever essa história, colocando-se também como protagonista de várias peripécias. E o Contador de Estrelas nasceu exatamente dessa ideia. Em certo momento da vida do autor, ainda bem jovem, ele percebeu que não cabiam tantas histórias dentro de si e resolveu trazê-las de volta, compartilhar as suas experiências e vivências com todos. Esse é um romance que faz o leitor refletir sobre o início de tudo, a infância. Conta a história de um garoto de 8 anos que ama a família, a natureza e as estrelas. Uma criança que descobre trilhas em direção ao futuro e a cada novo dia se enriquece com as suas observações. A partir do seu crescimento e amadurecimento, ele se envolve com novos personagens, deixando a trama ainda mais envolvente e as aventuras mais desafiadoras. Situações que podem passar despercebidas para alguns distraídos são trabalhadas de maneira grandiosa pelo nosso personagem. Com isso, o leitor consegue perceber como os segundos dessa movimentação literária estão influenciando o pequeno herói na construção de sua personalidade. O romance é fortemente marcado por figuras de linguagem, que são recursos usados para ampliar o significado das expressões. Em O Contador de Estrelas, o narrador em diversas vezes compara de forma poética o universo com o ser humano, as estrelas com as letras, e o jogo de palavras que podemos fazer com o título a respeito do verbo contar. Contador, contador de estrelas, contador de histórias. A narrativa apresenta claramente como esse garoto se sente ao inaugurar sensações e os sentimentos que afloram nessa fase da vida, como a saudade, a raiva, as perdas, o amor e as inquietudes dos porquês, focado na descoberta desses sentimentos, de um ponto de vista que provoca sempre a surpresa diante dos inesgotáveis questionamentos de uma criança livre. Sábia ou ingênua, as suas atitudes vão se tornando verdades. Temeroso em algumas iniciativas, mas bravo em seus rompantes, esse protagonista quer entender o mundo para ser feliz. Perceba a riqueza do protagonista que constantemente, envolvido em algum acontecimento, possibilita que o leitor faça pausas entre cada letra do alfabeto. Isso não acontece por acaso, é uma maneira de dividir o romance, apresentando uma letra para cada história, que remete a vários sentimentos. Cada um dos 26 capítulos que compõem um livro é aberto por uma letra do alfabeto, de A a Z, e todos estão carregados de um humor cativante, novidades, surpresas, mas também decepções e sustos de menino, e principalmente de uma infinita liberdade para viver e sonhar. Ao passar os olhos por essa narrativa, é inevitável que o leitor e a leitora se perguntem quando foi a primeira vez que sentiram felicidade, saudade, medo, tristeza, insegurança. Uma das características da obra está em aproximar realidades, de quem já viveu sua infância e de quem está acompanhando essa fase tão especial e que quer que esses momentos sejam eternos e de muitos aprendizados. O livro é acompanhado de um manual do professor em formato digital, no qual são apresentadas atividades que oferecem subsídios para o professor realizar um trabalho prévio e posterior à leitura da obra. Algumas atividades possibilitam ainda uma abordagem interdisciplinar entre os conteúdos.
Além disso, são contemplados alguns temas contemporâneos, listados na Base Nacional Comum Curricular, como processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação ambiental, vida familiar e social. Esse manual traz, inclusive, algumas ideias e conceitos teóricos que explicam detalhadamente as temáticas inseridas no contexto da obra, bem como o gênero textual a ser trabalhado. Por fim, também são indicadas sugestões de leitura adequadas à faixa etária dos alunos. Bom, espero que aproveitem essa belíssima produção e se divirtam nessa aventura. Abraços e boa leitura!